vamos conversar com o professor associado de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Bom dia, Maringoni. Bom dia, Glauco. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, né? Dentro do Tudo possível. certo, a gente É, fala no geral, né? A situação não está exatamente, né? boa, mas a gente briga para melhorar. É isso aí, não, brigamos para melhorar e talvez aí uma das saídas, inclusive para melhorar, seja uma questão que você aborda nesse livro que você está organizando, Maringoni, que já foi organizado, inclusive a volta do Estado planejador, o neoliberalismo em xeque, uma obra de mais de 500 páginas aqui reunindo diversos artigos, diversas análises sobre o papel do Estado. E eu queria saber primeiro, Maringoni, como surgiu a ideia de organizar esse livro e também que você falasse a respeito da necessidade de se discutir esse retorno, na verdade a volta de quem nunca foi, né, do Estado planejador. Bom, Glauco, o que ocorre é o seguinte: durante 40 anos, desde os anos 80, para quem é mais velho, a gente assiste uma demonização, ou seja, um ataque a tudo que é estatal. O que é estatal não presta, o que é público não vale nada, então a saúde pública é ruim, a educação pública é deixa muito a desejar, e as empresas públicas são cabíveis de emprego e têm que ser privatizadas, têm que ser vendidas. Diante desse verdadeiro mantra, ou dessa campanha que foi armada, se venderam a Vale do Rio Doce, com as consequências que a gente está vendo aí em Brumadinho. A empresa privada hoje não tem nenhuma preocupação com o social, com a segurança das pessoas. Venderam-se todas as empresas de telefonia, as estradas, os aeroportos e as empresas elétricas, e agora está se vendendo as empresas de saneamento. O resultado tem sido queda na qualidade dos serviços e preços muito elevados. O Brasil hoje é um dos países que tem a tarifa de energia mais cara do mundo, e isso dificulta investimentos produtivos aqui no país, porque o capital, os investimentos procuram países onde esses preços sejam mais competitivos. O que a gente quer no livro? A gente pensa o seguinte: a pandemia recolocou em cena a necessidade do serviço público como base de qualquer ação social. E isso se deu em especial pela área de saúde. Se não fosse o SUS, a pandemia, que é uma tragédia no Brasil, a gente teve um comportamento negacionismo do governo Bolsonaro, a pandemia seria muito pior se já não tivesse um sistema que atendesse a todos. Imagina uma pandemia dessa em que você ficasse dependendo da Amil, do Prevent Senior ou do Bradesco Saúde, ou seja, quem pode pagar teria algum tipo de assistência e quem não pode não consegue. Mas, para além disso, a tentativa de retirar o Estado da economia tem sido a causa ao redor do mundo de recorrentes crises econômicas, alta do desemprego, desregulamentação do mercado de trabalho. A gente está vendo aí a campanha Lula recolocar em pauta a revogação ou a reforma ou a mudanças na reforma trabalhista feita pelo governo Michel Temer em 2017. Por quê? Porque ela tira a regulação pública, a regulação do Estado, das relações de trabalho. E aí vira a selva no pior sentido, não no sentido ecológico da selva, mas no sentido de disputa sem regras. Então, a volta do Estado, planejando as atividades econômicas, induzindo investimentos e democraticamente servindo a sociedade com serviços públicos, é algo fundamental. Só para terminar, o Brasil cresceu, foi o país do mundo, um dos países do mundo que mais cresceu entre 1930 e 1980, por conta da ação decidida e incisiva do Estado, dos serviços públicos e das empresas públicas. E no caso do combate à pandemia, né, você inclusive no seu artigo no livro, Maringoni invoca ali a analogia com a guerra, né, que foi feita ali pelo Emmanuel Macron, lembrando que em ambos os casos é necessário um comando nacional único e centralizado, Sim. né, que seja capaz de mobilizar, coordenar as ações do Estado, e a gente não teve isso no Brasil. Mas como você mencionou, uma estrutura de Estado, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi capaz de absorver
essa necessidade e promover o combate à pandemia, principalmente com a questão da imunização. Mas quando a gente olha também para os outros países, Maringoni, vê, por exemplo, a importância do Estado no desenvolvimento e pesquisa de vacinas mesmo, né? Porque apesar às vezes a gente vê o nome ali do laboratório, a Moderna, a Pfizer, foram todas as vacinas receberam recursos públicos de diversos governos, né? Inclusive o governo dos Estados Unidos, o governo da Alemanha, que colocou na BioNTech ali, que desenvolveu a vacina junto com a Pfizer, mais de 2 bilhões de reais. Então isso também ressalta essa questão do Estado planejador e o Estado que às vezes também acaba agindo junto com a iniciativa privada em busca de um bem comum. Claro, a gente não quer eliminar o mercado. Muitas vezes as pessoas falam, não, o Estado não é eficiente, o mercado é. É a mesma coisa que comparar pato com laranja. O pato é ineficiente, a laranja é. Sim, mas são duas coisas completamente diferentes. O Estado faz ações universais para todos. O mercado é o lugar onde você vai obter lucro, onde você vai obter ganhos. Não tem a ver, não existe possibilidade de colocar no mesmo plano, em hipótese alguma. Agora, mais do que isso, você disse bem, o desenvolvimento das vacinas é um excelente exemplo. Pega aqui no Brasil. Imagine se a gente não tivesse a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e o Butantan, que são órgãos de Estado, ou seja, órgãos públicos, não só para o desenvolvimento da vacina, mas para planejar a vacinação em massa. O Brasil só é um dos países que mais vacinou no mundo, primeiro porque foi contra essa atitude criminosa do governo Bolsonaro, do seu ministro da Saúde, de negar a vacina. Mas mais do que tudo, porque existe uma estrutura capilarizada, ou seja, espalhada pelo país, de distribuição e de vacinação. Qual é o problema da África hoje em dia? A África tem sido colocado como o principal centro de difusão da doença no mundo ainda. A variante Ômicron surgiu na África do Sul, que é o país mais desenvolvido do continente. O problema da África não é só que ela não tem vacina. Os países ricos acabaram negando vacina para a África, ou seja, cuidaram das suas populações primeiro. Só 10%, mais ou menos, da população africana está vacinada. Mas mesmo que hoje vá muita vacina para a África, os países não têm uma estrutura de Estado, de distribuição e de aplicação de vacinas. Isso o Brasil tem. O que nós precisamos fazer não é só vencer, não é uma disputa econômica, é uma disputa ideológica, ou seja, mudar essa ideia que ficou na cabeça das pessoas, depois de décadas de tanto martelar, de que o Estado não presta, de que o que é público é ruim. Porque, claro, você na rua, a rua é pública, a rua está esburacada, então fala, bom, vamos privatizar as ruas, tem gente com essa ideia. As estradas, as estradas estão ruins, estão esburacadas, estão aí a gente está vendo Minas, o que está acontecendo, o que se faz? Vamos privatizar. O problema é que várias delas já são privadas. O problema é que a telefonia já é privada. O problema é que esses serviços, não existe investimento privado que venha suprir o investimento público. O que os governos Temer e Bolsonaro estão fazendo ao desmontar estruturas de Estado é algo que compromete o nosso futuro. Desmontar, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que faz investimentos a fundo perdido em projetos para a iniciativa privada. Nós precisamos voltar a ter uma política de fomento e de financiamento para a atividade produtiva. Porque sem isso, nós não vamos ter emprego, nós não vamos ter bem-estar, nós não vamos ter desenvolvimento. O Brasil vai virar uma grande fazenda do agronegócio com uma parcela pequena da sua população empregada e a grande maioria vegetando na miséria. Existe um aspecto interessante que você também aborda, não só você, outros autores também, Maringoni, ali no livro, que é essa questão de não poder existir um capitalismo sem Estado, né? Ou sem que o Estado não interfira de alguma forma no mercado. Inclusive, quando esses defensores do Estado mínimo invocam, né, isso dizendo que, na verdade, estamos voltando aos fundamentos do liberalismo clássico, Adam Smith nunca defendeu algo como a retirada do Estado da economia, né? A questão é do grau de intervenção. Eu queria que você falasse a respeito dessa noção de Estado mínimo que, do ponto de vista histórico, é relativamente nova e que não tem muito a ver sequer com os fundamentos do liberalismo clássico.
esse livro, a ideia do livro, a Volta do Estado Planejador, Neoliberalismo em Cheque, foi tentar dar uma visão plural, com 24 autores dessa questão. Então, só para você ver como é plural, está desde o André Lara Rezende, que foi presidente do BNDES no governo Fernando Henrique, até o Zé Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras nos governos Lula. Está aí Leda Paulani, estão aí vários economistas falando da questão do trabalho, da questão das empresas estatais, das privatizações, e até gente do mundo político, como Aloysio Mercadante, como Franklin Martins, como Juliano Medeiros, do PSOL, e Walter Sorrentino, do PCdoB. O Zé Luiz Fiore, que talvez seja o grande, maior especialista em economia internacional que a gente tem, também está no livro. A questão da mulher, a questão do negro e da negra na necessidade do Estado. Então, essa visão ampla e plural busca mostrar o seguinte: não existe organização social sem Estado. A tentativa de se montar essa ideia da sociedade sem Estado, do Estado mínimo, não é só uma ideia suicida, é uma ideia que faz o seguinte, que desloca serviços do Estado, ou seja, telefonia, energia elétrica, saneamento, serviços médicos e educação, para a iniciativa privada. São áreas intensamente lucrativas. Pega as empresas de medicina privada, pega a Prevent Senior, que a gente viu aí na CPI do genocídio, como é que essas empresas lucram quando o paciente morre, como é que essas empresas lucram ao não prestar a devida assistência à população. Então, não é só que houve um equívoco, não, houve gente ganhando e muito dinheiro nessa história. A gente pega aqui o fornecimento de energia elétrica, que eu já falei, o fornecimento de gás. O gás brasileiro está entregue à empresa, a Comgás, por exemplo, está entregue ao grupo Cosan, da iniciativa privada, que tem capital estrangeiro envolvido. Quando você usa o gás na sua casa, quem tem gás encanado, você está mandando os lucros, não para o reinvestimento para a melhoria de serviço, mas você está mandando os lucros para quem vai remeter para o exterior. Essa questão dos lucros, dos dividendos, dos ganhos com serviços públicos é uma das áreas mais sem concorrência do capitalismo. São monopólios que não dependem. Imagina só se você vai na sua casa escolher qual a empresa de energia elétrica você vai fornecer para você. Se você quer a Enel, se você quer a Light, se você quer alguma outra. Você não pode pegar um fio na rua e escolher o que você quer, como você escolhe laranja ou banana em diferentes banquinhas na feira. Então, são monopólios naturais que o Estado tem que gerir, dirigir e oferecer esse serviço a um preço o melhor possível. É bom que se diga, os serviços estatais não são ruins. O que os governantes liberais, neoliberais fazem é cessar o investimento, deixar o serviço decair para justificar sua privatização. É o que tentaram fazer no Correio. Né? Você para de investir, o serviço piora, as cartas atrasam, e aí você fala, bom, qual é a saída? É privatizar. É o que acontece no saneamento, a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa noção, e o livro se propõe a isso, com essa visão de plural e ampla, da necessidade da gente colocar em pauta, ainda mais num ano como esse, que é um ano de disputa eleitoral, em que os candidatos da direita e da extrema-direita já estão falando que é preciso privatizar tudo, é preciso recolocar em pauta a questão do Estado. Eu vejo, por exemplo, aí o Sérgio Moro, com aquela sua voz de pato rouco, falar que temos que privatizar tudo, temos que privatizar de uma vez e tal. Aquela lenga-lenga que não tem nem justificativa. Tem que privatizar, por quê? Porque tem que privatizar. Mas eles falam em privatizar porque existe uma campanha prévia, uma campanha feita ao longo de décadas, como eu falei, de que o que é privado é bom e o que é público estatal é ruim.
E eu queria que você falasse justamente dessa campanha, né? Porque existe um embate ideológico, uma defesa arraigada, inclusive em boa parte dos meios de comunicação, dessa noção do Estado mínimo. E a gente percebe isso, por exemplo, quando vê a reação em relação ao fato do ex-presidente Lula ter trazido para a pauta a questão da reforma trabalhista, né? Ou da revogação de parte da reforma trabalhista, exemplo do que está sendo implementado agora na Espanha. Quer dizer, a gente vê editoriais, pessoas sendo convocadas, economistas atacando, o ex-presidente Michel Temer tendo um vasto espaço na mídia para defender a sua reforma trabalhista, assim como o presidente da Câmara na época, Rodrigo Maia, também vindo em defesa daquilo que eles consideram ter sido um avanço, né, e que não trouxe nenhuma das promessas feitas à época ali de criação de empregos. Então essa é uma pauta que é difícil de ser discutida também por conta do componente ideológico que está tão arraigado na nossa mídia tradicional, Maringoni, sendo que ela é muito concentrada, acaba tendo muito poder e tentando impor essa ideia, esse pensamento único do Estado mínimo? Olha, você vê o seguinte, a imprensa brasileira, ela é uma repetidora da grande imprensa dos países ricos, da imprensa em especial americana e da imprensa da Europa Ocidental. A revista Economist dessa semana, a Economist é uma revista que tem mais de 170 anos, as pessoas acho que conhecem, é o porta-voz do Capital Financeiro. É uma revista muito boa, que eu procuro ler toda semana, porque ela tem muita informação. Mas a capa dessa semana, exatamente dessa semana, os perigos do bossy state. Bossy é uma palavra que vem de chefe. É meio que assim, o perigo do Estado mandão. É uma ampla reportagem especial, houve vários especialistas do lado das finanças, do lado do grande capital, falando dos perigos que o mundo enfrenta se for adiante essa ideia que apareceu na pandemia da necessidade do Estado estar planejando a atividade econômica. A Economist coloca isso, você já vai ver essa semana a replicação, a reprodução dessa ideia na imprensa brasileira, porque ela não é criativa. Não estou falando da Brasil atual, dos meios democráticos, mas a grande imprensa, ela é repetidora do que querem os bancos e do que querem, do que pregam os grandes centros internacionais. Pois o presidente Lula, com uma ideia que eu acho absolutamente pertinente, colocou em pauta a reforma trabalhista. E isso, o motivo é que na Espanha o governo do Partido Socialista Operário Espanhol, junto com o Podemos, uma coalizão de centro-esquerda, e com o Partido Comunista, colocou em discussão, em debate, a revogação de uma reforma, nos moldes semelhantes do brasileiro, a revogação de uma reforma aprovada em 2012. Essa reforma tirava uma série de direitos e garantias do trabalhador e está sendo revista. E está sendo revista não só para garantir direitos do trabalhador, mas porque uma reforma que tira dinheiro, achata salários, ela é prejudicial não apenas para as famílias, o que já é muita coisa, mas para a economia como um todo. Se você arrocha o salário, você aperta o poder de compra, você rebaixa o poder de compra e você prejudica o mercado interno e faz com que as empresas de um país da Espanha, por exemplo, não consigam ter rentabilidade, que é o que elas buscam. Elas têm que procurar mercados fora. No caso brasileiro, o achatamento do mercado interno é evidente. As lojas fecham, abrem, fecham, abrem, fecham. As falências se sucedem porque a população não tem dinheiro. E o presidente Lula foi em cima, foi na mosca, e a presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, colocando em pauta essa questão da reforma trabalhista, que é muito mais do que uma mera reforma feita por um governo golpista como o do Temer. É incidir sobre o tema do trabalho. Quando eu falo incidir sobre o tema do trabalho, não é à toa, eu não estou falando isso, mas tem um trabalho, existe a questão da saúde, existe a questão da educação. Não, o trabalho tem um dado essencial. É uma atividade, um fator que pega a população brasileira inteira. Todo mundo depende do trabalho. Mesmo a criança depende do trabalho dos pais. Quando a criança não está trabalhando de forma ilegal e desumana, não está trabalhando também para sobreviver. Então, a questão do trabalho, ele coloca em pauta a vida do povo brasileiro, coloca em pauta o desenvolvimento,
por colocar o mercado interno e os rumos que o país quer seguir. Por isso, a grande imprensa bateu pesado. O que eles não querem, o Michel Temer fez isso na Folha, a Folha fez editorial, o Estadão fez editorial, o Globo fez editorial. Eles não querem nem discutir o tema, não pode colocar em pauta, porque se coloca em pauta, a discussão pega fogo na sociedade, ainda mais no ano em que está em disputa o poder de Estado, em que está em disputa se o Brasil vai ser destruído por essa coalizão criminosa que está no poder, se a gente vai ter réplicas mais civilizadas do Bolsonaro, como Dória e como Moro, que querem manter a reforma trabalhista, ou se a gente vai ter uma virada pelo desenvolvimento, pelo emprego, rumo ao bem-estar, a um país melhor ou menos pior, com uma coalizão liderada pelo presidente Lula. Essa questão da reforma trabalhista pega o seguinte: qual é o centro dela? Por que eu estou falando ela numa discussão sobre o Estado? Porque ela coloca o seguinte: quais serão as regras legais, constitucionais, ou seja, de Estado, que a gente vai ter que levar em conta para ter desenvolvimento. Então, quando a gente fala em Estado, não é algo que vem de cima para baixo. É fazer como está sendo feito na reforma trabalhista, na Espanha e aqui. O Estado é um pacto entre a sociedade. O Estado é o encontro de vários setores da sociedade, sejam trabalhadores, os pobres, dentro dos trabalhadores, negros e negras, índios, população vulnerável, LGBT, isso tudo dentro dos trabalhadores, o capital, que são pequenas, médias e grandes empresas, e aí, em especial, as grandes empresas financeiras, e o Estado, que são os governantes. Esse encontro gera um pacto, e aí surge uma política de Estado. Por isso a política de Estado tem que ser democrática. O Bolsonaro eliminou vários conselhos democráticos que estavam sendo estabelecidos desde o governo Lula nas empresas estatais, que é que você pode discutir a política de cada empresa, de cada setor do Estado, com a sociedade. O que está sendo feito na reforma trabalhista é o caminho certo, é abrir o debate, colocar na mesa e traçar uma política de Estado, pública. E aí a gente vai ver que a necessidade do Estado planejador é premente não é só para as empresas, como eu disse, para as regras de funcionamento da sociedade, como nas leis trabalhistas, e nos serviços públicos, saúde, SUS, mais dinheiro no SUS, mais dinheiro na educação, mais pesquisa, mais dinheiro na pesquisa, no desenvolvimento científico e tecnológico. Enfim, você só constrói um país com investimento público muito pesado. Maringoni, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes de terminar aqui, deixa o serviço para quem quiser conferir o livro A Volta do Estado Planejador, Neoliberalismo em Xeque. Pode ir lá no site da editora Contracorrente, que é ótimo, aliás, é isso, Maringoni? Isso. O site da editora Contracorrente é contracorrente.com.br. A editora é ótima, ela está lançando as obras do Florestan Fernandes, acabou de lançar uma biografia maravilhosa do Heitor Villa-Lobos, o grande compositor brasileiro. Enfim, ela tem um leque de publicações muito, muito boa, discutindo e debatendo temas que estão em pauta no Brasil atual, para fazer um trocadilho com o nome da Rede Brasil Atual. Eu acho um livro, não estou falando em causa própria, não, mas pelos autores que estão presentes nesse livro, como eu falei, Leda Paulani, Zé Luiz Fiore, André Lara Rezende, o Zé Sérgio Gabriel de Azevedo, uma série, Juliane Furno, Juliano Medeiros, enfim, uma série de autores que colocam com muita qualidade, com muita competência, de uma maneira acessível, isso é o essencial, não é um livro para especialistas, é um livro para a gente fazer um debate público, nesse ano tão decisivo para o nosso futuro, sobre o papel do Estado. Só lembrando o seguinte, um autor clássico, chamado, quando a gente fala clássico é antigo, né? Não é tanto assim, é o Karl Polanyi, é um sociólogo, um cientista social, historiador húngaro que viveu nos Estados Unidos. Ele lançou em 1944 um livro chamado A Grande Transformação,
Esse livro é marcante, quem estuda história, ciências sociais, economia, acaba estudando esse livro, não é um livro muito grande. Ele fala o seguinte: se a gente olhar para trás na história do mundo, a tentativa de se fazer uma sociedade centrada no mercado, ou seja, que o mercado decide alocação de recursos, investimento, planejamento, a gente vai ver que isso nunca existiu. É uma utopia. E quando se tentou implantar, o resultado foram crises enormes, crises gravíssimas, que têm como fim guerras, conflitos quase que incontornáveis na seara da política. Então, a volta do Estado é colocar de volta a civilização contra a barbárie. Obrigado, Glauco. A gente que agradece. Conversamos aqui com o professor associado de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.